Capítulo 15 do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 2. O título desse capítulo é A Iniciação da Terra pela Integridade. A gente já leu a primeira parte dele, então eu vou passar para a parte onde a gente parou no último vídeo. Antes de continuar, eu esqueci de dar duas sugestões no último vídeo que tem relação com essa questão da Terra, né, do cuidado com a Mãe Terra, com essa energia do planeta que a gente escolheu viver. E na verdade são um vídeo, né, que eu gravei por coincidência, né, entre aspas, e coincidências nunca existem, né? Falando justamente da questão da exploração dos cristais, que eu recebi uma mensagem dos cristais e eu gravei um vídeo falando a respeito. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir, para quem sentir de ouvir aí o recado que os cristais têm para passar para a gente. E a outra sugestão é um filme de animação, né? Desses filmes mais para crianças, né? Que para criança não tem nada, na verdade, que eu assisti recentemente, que também traz um pouco dessa questão, tanto do cuidado com a Terra, mas principalmente dessa questão dimensional que a gente tem, né? De que onde a gente nem imagina pode existir um mundo novo, né? Literalmente um mundo, um planeta ali onde existem seres vivendo. Eu achei bem interessante a ideia por trás do filme e eu vou deixar aqui a sugestão para vocês. O nome dele é Horton e a Terra dos Ken. É bem interessante e tem tudo a ver com o que a gente vai trazer nessa segunda parte desse capítulo. Eu achei que a separação foi ideal, né, do capítulo, porque aqui ele vai começar a falar sobre outras coisas e muda bastante o tom do capítulo, é como se fosse um novo capítulo mesmo, e aqui ele vai falar bastante da questão das dimensões em que a Terra existe. Eu achei bem interessante essa parte e eu vou começar a leitura para você sempre daquele jeito, lendo e comentando aquilo que eu senti. A Terra encontra-se num percurso de colisão dimensional, por isso, nesta década, haverá intersecção de diversas dimensões e probabilidades. Algumas dessas realidades serão chocantes, dependendo do nível do choque que cada pessoa precisa para elevar sua consciência a outro paradigma. Choque não significa necessariamente destruição. Pode simplesmente ser um método para alterar a maneira pela qual vocês percebem a realidade. Sempre que levam um choque, não conseguem mais agarrar-se à realidade da mesma forma que o faziam no momento anterior. É como um soco na boca do estômago instantâneo e tudo muda. O mundo vai receber inúmeros choques, não apenas a nível nacional. Estamos nos referindo a intersecções dimensionais globais, em que as realidades parecerão desmoronar apenas sobre aquelas pessoas cujas realidades precisam desmoronar. Então aqui ele já começa a fazer essa introdução da questão das dimensões em que a Terra coexiste, né? E que dentro de cada realidade, digamos assim, coisas estão acontecendo. E a gente vai estar na realidade mais adequada para aquilo que a gente precisa viver e para os paradigmas que a gente precisa romper, tá? Isso é importante a gente entender, que se a gente está vivendo uma determinada situação, é porque a gente precisa dela para expandir a nossa consciência, para perceber e ir além, talvez, né? Então, como se estivesse tirando camadas e camadas nas quais a gente está preso, né? E que a gente precisa, de certa forma, se libertar. Essa questão desses choques, né, que ele fala, que a gente não volta mais a ver a vida da mesma forma. Eu vejo aqui, fazendo uma metáfora bem real, mas ao mesmo tempo um pouco dolorida para quem já passou por isso, é como você descobrir que alguém que você ama, né, um parceiro aí, tá te traindo. Parece que até então a realidade era uma, e a partir do momento que você descobre a realidade, é um choque, né, é bem isso que ele fala, né, de um soco na boca do estômago, né, aquela energia que vem naquele momento e tudo muda, nunca mais vai ser da mesma forma, você nunca mais vai ver o mundo e aquela pessoa e o que vocês estiveram juntos da mesma forma, tá? Então aqui, claro, eu tô fazendo essa metáfora pra gente entender o que esses choques vão causar, mas não significa necessariamente que tem a ver com isso, tá? Eu trouxe para um exemplo muito pessoal, na verdade, mas aqui ele tá querendo dizer num nível bem global, tá? E mais uma vez,
diante de tudo que a gente está vivendo, a gente já começa a perceber que sim, é possível, tudo é possível, coisas sim podem acontecer que façam com que a realidade, com que o mundo não seja mais o mesmo depois que isso acontecer, tá? Então aqui ele fala, né, das próximas décadas. A gente tem que lembrar que ele foi escrito nos anos 90, né, no início, final dos anos 80, início dos anos 90, né, e que muito do que está sendo falado está muito recente. Parece que eles estão falando com a gente, né, no agora, no que está acontecendo agora. Então esse livro ele consegue realmente ser multidimensional, porque parece que ele está em várias dimensões e vários tempos também ao mesmo tempo, né? Então ele é atemporal e multidimensional. Eu acho isso bem interessante dele, como se fosse um portal que se abre para a gente ver a realidade de uma outra forma. Na verdade, eu percebo que é para isso mesmo que ele serve, né? Ele quer tirar esses véus da nossa frente para que a gente comece a passar a ver a realidade assim como ela é, ou seja, maleável. Ela varia de acordo com aquilo que a gente pensa, que a gente vibra. A gente não está preso numa realidade, a gente não está preso no espaço-tempo da Terra. A gente precisa começar a perceber isso e aprender a lidar com essa energia para se libertar de determinadas situações e libertar a Terra também dessa prisão, dessa quarentena que ela se encontra, porque é para isso que a gente está aqui, tá? O conceito de probabilidade sustenta que não existe apenas uma realidade e que vocês se ramificam continuamente para outras realidades através dos vossos pensamentos. Não se trata de vocês mudarem o mundo, mas de mundo. Passam a ocupar mundos diferentes. Isso faz retomar o conceito de que o mundo não é sólido, é construído por energia e esta energia toma forma através do pensamento daqueles que participam do mundo. Olha que parágrafo incrível. Então a gente tem que parar de achar, na verdade, que a gente vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar de mundo, quer dizer, a gente vai mudar a linha do tempo, né, em que está acontecendo determinadas coisas ali, e a gente vai para uma linha de tempo em que essas coisas não existem, em que existe um mundo mais evoluído, em que existe uma realidade melhor para a gente. Só que é a gente que precisa mudar a nossa vibração. Tá? Então isso é muito importante, não adianta ficar batendo de frente com as pessoas que a gente não concorda, não adianta ficar preso às injustiças que a gente vê, não adianta. Se você tá nesse nível, você vai ficar preso num mundo onde existe isso, e a gente precisa entender que a gente precisa se adequar ao mundo que eu quero criar para eu poder estar nele, né? Então enquanto eu quiser que esse mundo, essa realidade seja de outro jeito, eu tô presa nela, porque eu não aceito, né, que ela é do jeito que é, mas se eu aceito, quer dizer que eu solto ela, e aí eu tô pronto para ela mudar. Olha só que engraçado, a gente acha, na verdade, que ela vai mudar, mas na verdade ela só vai em direção a essa outra dimensão, cada vez mais, mas na verdade quem tá indo somos nós, tá? O mundo não é sólido, a gente precisa começar a ter isso bem claro, ele é pura energia, e energia é maleável. E como que ela é maleável? Pelos nossos pensamentos. O pensamento, o sentimento, ele cria a realidade, ele molda a realidade de acordo com aquilo que a gente acredita, tá? Isso precisa ficar muito bem marcado aqui. Existem e sempre existiram terras prováveis e experiências prováveis. Há prováveis eus levando vidas diferentes daquela que o eu que vocês conhecem leva. Vocês são frequência e energia, estão pulsando no compasso de um acorde de energia que canta a melodia da vossa experiência e estão de tal modo familiarizados com ele que permanecem continuamente focalizados num único aspecto das vossas experiências. Vocês ganham experiência a partir de diversas perspectivas e estão aprendendo a mudar a frequência e o compasso para poderem perceber aquilo que normalmente passava despercebido. Então, olha só, existem muitas e muitas terras, tá? Terras, planeta Terra, né? Então, existe uma terra em que eu vivo, em que tal coisa acontece, em outra, tal outra coisa acontece. E a gente precisa entender que o que faz com que eu esteja vivendo o que eu esteja vivendo hoje, né? O eu estar aqui focando nessa realidade é a minha frequência. Se eu tô vivendo determinada situação na minha vida,
seja ela positiva ou não, é porque eu estou vibrando naquela frequência. E muitas vezes você pode pensar, nossa, mas eu não fiz nada de errado, eu não sou uma pessoa ruim, eu estou vivendo uma situação tão injusta, eu estou sofrendo. Na verdade, você está vibrando no polo da vítima. Então, para você ser vítima, você precisa estar vibrando como vítima, entende? Quando você aceita, quando você percebe que você não é vítima de nada, você solta aquela situação e você não precisa mais sofrer. É isso que a gente precisa entender, que existe um mundo, existe uma terra onde você está vivendo exatamente aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais busca. Isso já existe. A diferença é o seu foco não está lá porque a sua frequência não é adequada e a gente precisa aprender a mudar a nossa frequência, mudar o nosso compasso, a nossa melodia. É como se eu estivesse numa rádio ouvindo sertanejo, e eu não gosto de sertanejo, eu fico ali ouvindo aquela rádio, reclamando, achando que não tem como mudar, né? Não me adaptando àquilo, mas na verdade eu posso sim mudar o dial e colocar uma música que eu gosto. Eu só não sei disso, só não sei como ainda, mas na verdade só existe uma maneira, mudando a nossa frequência. Então eu preciso mudar dentro de mim a melodia, porque se eu tô ouvindo sertanejo, se eu tô vivendo uma determinada situação, é porque eu tô vibrando de certa forma em alinhamento com aquilo. Não tem como, tá? É realmente essa questão do rádio, não tem como eu ouvir outro tipo de música se eu tô vibrando na frequência daquela música, tá? E a gente precisa começar a tomar consciência disso. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você está vibrando nessa frequência, tá? Mudanças neurológicas estão ocorrendo dentro dos vossos corpos, daí a razão de estarem sendo continuamente monitorados. Essa reestruturação do sistema nervoso pode ser comparada à mudança de uma autoestrada de 2 pistas para um sistema de 12 pistas. Quando isto acontecer, irão se lembrar de eventos que ocorreram simultaneamente. A gente tem que entender aqui que a gente só não consegue ainda perceber e acessar várias dimensões ao mesmo tempo porque o nosso sistema neurológico não aceita, ele não consegue ainda ter esse acesso, digamos assim, tá? É como se, para eu ver, é igual ao computador, né? Para eu ver uma janela, eu tenho que estar naquela janela. Se eu quiser ver o que está acontecendo em outra janela, eu tenho que trocar de janela. E quando eu troco, eu mudo o foco. Então é mais ou menos isso que acontece, não tem como eu ter a noção, né, dimensão de que eu estou em várias janelas ao mesmo tempo, né, janelas aqui de tempo e espaço, ou seja, outras dimensões, com esse sistema neurológico que a gente tem. Por isso que a gente não percebe, mas o nosso sistema nervoso, ele já está começando a mudar. É essa mudança física que muitas vezes a gente sente, que leva a gente a se sentir cansado, a sentir desconforto, sono ou insônia, mudanças de apetite, mudanças emocionais. Toda essa mudança que a gente sente física tem a ver com essas reestruturações que estão acontecendo no nosso corpo, tá? Então a gente precisa simplesmente descansar, perceber as necessidades do nosso corpo que estão mudando, que tem a ver com toda essa frequência também que a gente está começando a acessar, para que logo a gente possa ter mais clareza e ter mais consciência dessa mudança de dimensões que a gente faz o tempo todo. Por exemplo, digamos que vocês se lembrem de um jantar de ação de graças ocorrido há 2 anos. Então, de repente, se lembram também de um evento do qual não tinham registro e que ocorre paralelamente ao jantar de ação de graças de que vocês estão se lembrando. E então percebem que estavam nos 2 jantares. Isto é o que vai acontecer à medida que o sistema nervoso entra numa nova pulsação e o corpo recebe sua biblioteca novamente organizada. Conforme os filamentos de códigos luminosos se reformam e irradiam o que tem disponível, o sistema nervoso deve estar pronto para captar e traduzir tudo. Existe uma grande polarização de energias ocorrendo, com muitos participantes e muitos observadores. Muitos seres que vieram observar vieram também para destruir, para aprender suas próprias lições. Existem igualmente participantes com a intenção de criar um mundo glorioso.
Do nosso ponto de vista, à medida que os mundos prováveis começarem a se formar, haverá grandes mudanças dentro da humanidade neste planeta. Temos a impressão de que se estabelecerá o caos e tumultos imensos, que as nações se erguerão umas contra as outras e que terremotos acontecerão com maior frequência. Parece que tudo está se separando e que jamais poderá ser reunido. Então, mais uma vez, eles falam desses processos caóticos, de tumultos e de questões que podem acontecer. A gente já está vendo, algumas delas, para que as pessoas que estão vivendo essas realidades possam ter esse choque, talvez mudarem algo dentro delas, para fazer novas escolhas, talvez. O que vai definir se a gente vai estar nessa realidade ou não, se a gente precisa desses acontecimentos ou não. A gente vai ter que confiar e a gente vai ter que buscar elevar a nossa frequência cada vez mais para que a gente não precise passar por isso, para que a gente não precise estar nesse espaço-tempo em que ocorrem essas questões na Terra, tá? Então, a gente já, desde que eles escreveram esse livro, a gente já mudou de linha de tempo na Terra várias e várias vezes. Então, talvez a gente perceba que algumas coisas não aconteceram e talvez não aconteçam. Por quê? Não porque não aconteceu de fato, mas porque a gente não está naquela determinada linha do tempo. Isso é importante a gente ter em mente também. A mesma coisa que acontece com previsões, com profecias, que não acontecem. Não é que elas não acontecem de fato, mas é que a humanidade mudou alguma questão ali e não precisou passar por aquilo. Ou às vezes a pessoa, o profeta ali que acessou aquela visão, ele acessou uma visão que aconteceu em alguma linha paralela, mas que não ia acontecer na Terra mesmo, não estava certo para acontecer nessa linha de tempo que a gente estava. Então tudo isso é possível, tá? Todas as visões possíveis e prováveis, elas existem no mundo das infinitas possibilidades, tá? Tudo está acontecendo, tudo já aconteceu e tudo vai acontecer. A diferença é, o que eu estou vivendo, eu tenho o poder de escolher, mudando a minha frequência, mudando a minha vibração e intencionando com a força do meu pensamento. Da mesma forma que às vezes vocês passam por trovões e terremotos em suas vidas, quando mudam os antigos padrões para novas energias, a Terra se liberta, sacode a poeira e vocês devem esperar um período de ajustamento, de realinhamento. Terão a impressão também de que os animais e os peixes estarão partindo da Terra. Eles não se encontram em extinção, estão simplesmente se deslocando para um mundo novo, onde esperam que vocês se juntem a eles. Então é normal que o tempo todo essas linhas de tempo estejam se sobrepondo, Então a gente pode estar numa linha de tempo, por exemplo, que existem determinados animais que foram extintos, Mas é só nessa linha de tempo. Eles foram para uma melhor, em que existe um mundo melhor, digamos assim, condições melhores para eles existirem. Então quando uma espécie de animais, escolhe ser extinta, porque sim, é uma escolha desses seres, é porque eles já não aguentam mais ser explorados pelos humanos, Porque eles já não aguentam mais viver nessa densidade que essa dimensão causa, que propicia para eles. Então eles decidem ser extintos, mas só nessa linha de tempo, e eles escolhem migrar para uma linha de tempo melhor, mais elevada, onde existe todas as condições que eles precisam para viver em paz, tá? Então tem tudo isso também, tá? A gente sofre muitas vezes com questões que acontecem aqui, mas a gente precisa entender que em outras realidades aquilo tá dando super certo, aquilo tá fluindo, tá indo bem. É a gente que não mudou a nossa frequência para poder estar nessa linha de tempo também, mas é possível a gente alterar isso. É só a gente mudar dentro da gente e não ficar se lamentando pelo que tá fora, tá? A gente precisa perceber cada vez mais que o fora ele é só um reflexo do dentro, e isso vai ficando cada dia mais claro. É difícil explicar isso, porque está além da experiência tridimensional. Basicamente, vocês estão mudando para a quarta dimensão. Quando esta mudança ocorrer, formarão literalmente uma nova Terra. Terão a sensação de haver acordado de um sonho num mundo puro e lindo. Os céus estão repletos de observadores esperando para ver o vosso desempenho e oferecendo-se para ajudá-los no que for necessário. A gente precisa pensar
que a Terra, né, que o planeta Terra ou que a vida na Terra é um grande jogo e que quando a gente veio para cá, a gente sabia que a nossa missão, digamos assim, né, nesse joguinho, era mudar a realidade da Terra, não mudando a Terra, mas mudando a nossa frequência, que ia levar a gente para essa linha de tempo onde coisas melhores e mais elevadas iam acontecer. Só que isso faz com que a gente mude de dimensão ao mesmo tempo, tá? Então a gente está alternando entre essas dimensões, né? Aqui ele fala da quarta, né? Tem pessoas que já falam de ir para a quinta dimensão, né? Se a gente pensar para o Theta Healing, a quarta dimensão que pode ser equivalente ao quarto plano, talvez, né? Então, assim, não dá para perceber, pelo que eles falam, se a gente vai ter tudo isso ainda aqui, né, nesse corpo, nessa vida, ou se a gente vai precisar desencarnar para isso. Então, a gente também não pode levar muito ao pé da letra, nem ter certeza de nada. Primeiro que tudo isso é uma grande especulação, né? A gente sente no nosso coração que ressoa com algo dentro da gente. Então, isso que nos move, né? É como se a gente estivesse jogando esse jogo e as regras não fossem muito claras e a gente também não tivesse acesso às coisas, né? Eu vejo muito como aquele filme também, o Show de Truman, né? Que ele vive lá dentro de um Big Brother, né? E ele não faz ideia do que está acontecendo na vida dele, mas ela é toda falsificada, né? Ela é toda criada, né? Como uma espécie de entretenimento. Então, às vezes a gente também está preso aqui, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente não conhece diretamente, né, as regras do jogo e a gente precisa confiar simplesmente. Então toda a informação que a gente recebe, a gente tem inclusive que ter muito discernimento, porque essa falta de discernimento que fez a raça humana ser facilmente manipulada pela religião, pela política, né, por outras formas aí de controle, outros sistemas de controle. Então a gente não pode transferir toda essa nossa ingenuidade para tudo que a gente lê, para tudo que falam pra gente, né? Então, mesmo com esse livro, com qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente precisa estar muito atento e ter muito discernimento, tá? Pra gente não acreditar em tudo também, pra gente não deixar que toda ideia seja aceita como verdade, que a gente possa encontrar a nossa própria verdade, isso é o mais importante, tá? Porque aqui a gente está tendo apenas dicas, apenas direcionamentos, apenas algumas ideias que podem despertar na gente algo que já está aqui dentro, mas é só a gente que pode chegar a essa verdade interior, ninguém mais, porque justamente ela está dentro de cada um. Para muitas pessoas, esta mudança parece além de qualquer possibilidade, mas não para vocês que estudaram esta energia no papel de alquimistas e sacerdotes na antiga Atlântida. O treinamento recebido em outras vidas está codificado dentro de cada um e vocês estão preparados para qualquer tipo de emergência. Expandam-se, comecem a viver outras realidades além daquela que é trabalhar, dormir e comer. Quando estão acordados, permitam a vossa mente expandir-se para possibilidades novas e deixem as ideias virem a vocês. Ideias não custam nada, estão em toda parte e existem emissões chegando continuamente ao planeta. Aqui eles já tinham comentado, né, que quando a gente veio para cá, para o projeto Terra, digamos assim, a gente sabia que a gente ia passar várias vidas nesse treinamento. A gente não veio para viver essa vida, essa experiência. A nossa alma ela é muito antiga e ela passou por várias experiências aqui na Terra já, para fazer esse treinamento e se preparar para tudo que ia acontecer, tá? Então, a gente precisa entender que toda a sabedoria, todo o conhecimento já existe dentro da gente, né? Então, tudo que a gente estuda, na verdade, a gente só está relembrando, né? No nosso cérebro físico, conhecimentos antigos, conhecimentos muitas vezes até limitados dentro daquilo que a gente já conhece, né? Porque o nosso conhecimento, ele é universal, né?
E aqui na Terra a gente está pegando uma ínfima parcela dele, mas que a gente precisa resgatar esse conhecimento e acessá-lo cada vez mais e começar a expandir a nossa mente. E além desse básico, né, que é trabalhar, que é viver, que é dormir, que é sobreviver, na verdade, né? E isso que nos cansa, por isso que a gente está aqui hoje, né, lendo esse livro, buscando esse conhecimento, porque o que é a vida comum não nos satisfaz, não nos preenche, né? E isso é muito importante porque é um sinal de que a gente veio aqui para algo além. A gente não veio aqui só para isso, né? Para perder, entre aspas, uma vida só sobrevivendo, só fazendo aquilo que é básico, né? A gente veio aqui para algo muito maior, mas isso só a gente pode saber, só a gente pode sentir, só a gente pode chegar à resposta. Ninguém vai dizer pela gente o que é, porque é algo que emana do nosso ser, que emana da nossa alma, né? Então a gente precisa aprender a se conectar mais com ela e a ouvir o que ela tem a nos dizer. Enquanto a Terra estiver mudando, nem todos sentirão a mesma coisa. As pessoas que necessitam vivenciar a destruição passarão pela mudança através da destruição, porque não conseguirão enquadrar-se na nova frequência. As que estão preparadas para manter uma vibração mais elevada vivenciarão a alteração de frequência. Portanto, para certas pessoas poderá ser o fim de suas vidas, da maneira pela qual concebem a vida, uma destruição terrível, enquanto que para outras será um estado de puro êxtase. Existe potencial para tudo. Não se esqueçam de que vivem num mundo simbólico, que é resultado dos vossos pensamentos. O mundo exterior representa para vocês o que está ocorrendo internamente. Assim, se o mundo está desmoronando, o que isso representa? Representa o desmoronamento ou o colapso daquilo que está dentro de vocês, para criar a ascensão de um novo sistema, uma nova energia. Esse parágrafo aqui é bem forte, bem intenso, né? Bem incrível a informação que ele traz, que é um pouco do que eu já comentei, né? Primeiro que nem todo mundo vai sentir da mesma forma. E se a gente pegar nessa pandemia, tudo o que aconteceu, algumas pessoas viveram essa destruição, né? Tiveram situações de vida ali que foram destruídas por tudo isso, enquanto outras não se afetaram em nada, nem energeticamente e nem na sua vida prática, né? Porque elas estavam numa outra frequência. Algumas pessoas começaram a despertar agora, a partir de tudo que aconteceu, entre aspas, de ruim, né? Então a gente tem que entender que todo mundo está vivendo a experiência certa para o nível de frequência que está vibrando, porque é justamente isso que está criando a realidade de cada um, né? Então o mundo ele é simbólico, ele não é real, ele não é material, ele é energia e ele é o resultado da energia que a gente emana. Então a gente está criando a vida que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo a partir daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo. Tudo já existe. Todas as situações possíveis, todas as questões que a gente tanto se preocupa, tanto para o bom quanto para o ruim, elas já existem, elas já estão disponíveis. A diferença é, para vivê-las, né, intensamente, para acessá-las de certa forma, materialmente, na minha ilusão, eu preciso estar na mesma frequência. Só isso. Né? Então é muito fácil, né? A teoria é muito simples, mas vivê-la na prática que é a questão, porque a gente está muito acostumado com essa ilusão da matéria. Então a gente precisa aprender aos poucos a mudar isso, a realmente brincar de viver, a testar tudo isso na prática, começar a tentar e conseguir manipular a matéria, para a gente começar a ver que não é matéria de fato, são átomos aglomerados, né? Então que a gente consiga de verdade perceber isso cada vez mais, mas principalmente viver isso na prática, porque não adianta só ler esse livro e absorver essa informação e continuar vivendo da mesma forma. Não é para isso que esse livro serve. Esse livro é realmente para abrir um portal dentro de cada um, de onde a própria verdade vai surgir e de onde o verdadeiro poder e a verdadeira missão vai começar a se mostrar para você.
né? E é isso que eu desejo de verdade para cada um que está acompanhando esse livro aqui comigo, porque para mim foi isso. Desde que eu comecei a ler em fevereiro de 2020, a minha vida mudou completamente, realmente abriu um portal na minha vida e eu comecei a criar uma vida mais alinhada com aquilo que eu realmente vim fazer aqui, e tem sido muito mágico para mim. Então eu realmente sugiro muito, aconselho muito vocês também a começarem a colocar em prática todo esse conhecimento. Muda o pensamento, começa a pensar aquilo que você realmente deseja viver, e eu dou pouquíssimo tempo para as coisas começarem a acontecer. É imperativo que amem e abençoem as mudanças que ocorrem dentro da sociedade e não entrem em pânico ou em estados de ansiedade em relação àquilo que está se apresentando. Vocês têm o dever de permanecer na vibração que reconhece em todos os acontecimentos a oportunidade para o espírito executar seu trabalho e elevar-se, mesmo que para vocês isso não faça sentido. Os seres humanos são uma espécie excepcionalmente preguiçosa. Dão sua força para qualquer um que lhes preste um favor, quer seja seu chefe, sua mulher ou seu marido. Desperdiçam sua força o tempo todo. Para fazê-los entrar em contato consigo próprios, precisam que aconteça algo que os faça assumir a responsabilidade por suas vidas. Abençoem as catástrofes que destroem a Terra. Tenham confiança e peçam com clareza para que se manifeste aquilo que precisam aprender. Vocês estão sendo testados. Perguntem: sou uma vítima? Há um colapso à minha volta? Ou estará o mundo elevando-se, embora aparentemente se encontre em meio a um colapso? Olha que importante também esse parágrafo, né? Eu gostei bastante dessa primeira parte, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né? Para a gente amar e abençoar todas as mudanças que ocorrerem na sociedade e não entrar em pânico nem ficar ansioso em relação a tudo isso. E é justamente o contrário do que a maioria está vivendo diante dessa situação, né? Desse aparente caos, né? Que a gente possa entender que tudo está acontecendo como tem que acontecer, dentro da vibração que a gente se encontra. Para mudar a realidade, basta mudar a sua vibração e você vai para uma linha do tempo em que as coisas estão melhores, tá? Então não foca no que está acontecendo na Terra, foca no que está acontecendo em você, dentro de você. De que maneira você se identifica energeticamente com o que você está vendo ao seu redor. Porque se você muda a sua energia, o seu redor magicamente vai começar a mudar e a melhorar. E você vai achar que a Terra está mudando, é uma ilusão, mas é você que está mudando a sua linha de tempo, tá? Isso é muito importante. Para de focar no mundo e foca mais em você e no seu interior. Um conceito básico muito importante que devem ter sempre presente é que estarão no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Mantendo a intenção constante de que estarão no lugar certo, no momento certo e mais do que mantendo a intenção, sabendo que assim será, vocês se abrirão para receber orientação. Talvez, até mesmo sem estarem procurando, um terreno excelente ou a oportunidade de se relacionarem com alguém lhes será apresentada. Vocês vão reconhecer e dizer: isto é para mim, eu devo aceitar. Aqui a única coisa que eu quero reforçar desse parágrafo é justamente isso, da gente entender que a gente sempre está no lugar certo, no momento certo, vivendo aquilo que a gente precisa viver, tá? Isso é muito importante para a gente não cair no vitimismo e não ficar mantendo aquela situação porque a gente está vibrando na frequência. Então a vítima ela vai atrair pessoas ou situações que vão fazer ela reforçar aquele arquétipo de vítima, tá? Isso é muito importante. A gente sempre está se perguntando, será que eu sou vítima? Será que eu estou vibrando na vítima? Porque daí a gente consegue sair dessa situação assumindo o nosso verdadeiro poder, que a gente tem mania, inclusive, de entregar para os outros, né? De justamente, ele fala que a gente é preguiçoso, né? Porque é bem isso. A gente entrega com muita facilidade o nosso poder, tipo, faz por mim, porque a gente não quer assumir. A gente simplesmente não vai lá e faz o que precisa ser feito. A gente espera que o outro faça, né? E nisso a gente perde a nossa chance e dá todo o nosso poder na mão do outro. Acreditem ou não, chegará a hora, ou digamos, poderá chegar a hora para muitos de vocês em que irão fechar a porta da vida da forma que a conhecem agora. Literalmente, podem perder a vossa casa e deixá-la, levando consigo apenas alguns bens.
Isto não parece possível agora, não é? Mas algo dentro de vocês dirá: meu Deus, será que o mundo enlouqueceu? Quais são os meus valores? Qual é a coisa mais importante para a minha sobrevivência? E o Espírito virá e os guiará, dizendo qual é a coisa mais importante. Talvez seja apenas descartar-se de alguns bens. Pode acontecer com alguns de vocês, nesta encarnação, acharem-se um dia em pé na porta de casa e, ao olharem para dentro, nada mais ter significado, pois as coisas mais importantes serão os valores espirituais, a própria vida. Todas as possessões materiais, todas as coleções de objetos adquiridos deixam de ter significado dentro da luz em que estão se transformando. Conseguem imaginar que acontecimentos serão necessários para levá-los a mudar assim? Com certeza não serão pequenos. Outro ponto importante aqui, né, que chama muito para essa questão de que as coisas vão começar a mudar, inclusive nessa questão material, de como a gente vê a vida, a materialidade, do quanto a gente teve implantado em nós todas essas necessidades de comprar, de ter, de acumular, de status, de poder que isso traz, né, poder perante o outro, né. E quando a gente sai desse outro, a gente sai desse mundo lá fora e a gente passa a olhar para dentro, a gente começa a perceber que algumas coisas não fazem mais sentido e que não preenchem mais a nossa alma, né? Então, assim, não é que todo mundo vai largar a mão de tudo e virar um mendigo e deixar tudo para trás. Não é isso. Mas a gente que já está nesse processo já percebe, né? O quanto você ir lá e comprar um bem não preenche mais, não faz mais diferença para a gente, né? Eu, por exemplo, não lembro a última vez que eu comprei uma roupa para mim, sabe? Não porque eu não goste, mas porque não sinto mais necessidade, né, de comprar compulsivamente como eu já comprei um dia. Então a gente sai desse sistema que exige, né, que quer que a gente compre, que a gente gaste, para justamente manter esse sistema operando. Quando a gente sai do sistema, a gente já não vê mais importância nisso, a gente já não se corrompe mais pelo dinheiro ou pelo status que a gente acha que isso traz. Então é um processo que vai começar a acontecer. Mas pelo que eles não entender, pode ser que algo maior aconteça também, que faça com que as pessoas literalmente deixem as suas casas, né? Então assim, né? Aqui quando ele fala em casa, parece que também fica ambíguo, né? A questão de deixar o corpo também, não sei. Não posso especular muito, né? Porque não dá pra gente saber exatamente o que é, mas a gente já percebe essa modificação, da gente mudar os nossos valores de material para espiritual, né? E começar a dar valor mais para isso. Não que a gente precise também, tá, gente? Não é dizendo que o que é material não é importante. Não é isso. É que os valores, eles mudam. Não significa que a gente vai renegar, né, o material, mas que a gente vai ver de outra forma, entende? A gente não vai mais projetar nada ali. A gente simplesmente vai usufruir, o que é completamente diferente do que a maioria das pessoas faz. Lembrem-se que o destino da humanidade é evoluir. Garantimos que, daqui a 10 anos, a vida não será mais da maneira que vocês a conhecem. O mundo e a realidade que conhecem, o conforto, os planos, as férias e todas as coisas que fazem agora, daqui a 10 anos não estarão mais aqui. Vocês estão aqui para a vossa evolução pessoal. Será bem interessante a forma pela qual essa evolução irá atingir o mundo inteiro. Não estamos nos referindo à evolução de uma dezena de pessoas, mas à evolução da espécie. Serão necessários certos acontecimentos para que as pessoas despertem. É por isso que o vosso desafio será viver a vida com coragem e ter coragem de viver a vossa luz. Aqui, mais uma vez, eles falam de acontecimentos, né, de questões que seriam mais ou menos 10 anos depois, e a gente tem que pensar que esse livro é do início dos anos 90, mas que ele é atemporal. Então eu percebo que talvez não foi tão perto assim do quanto eles achavam, porque as pessoas resistiram muito, a humanidade enquanto, né, coletivo não conseguiu acompanhar o que estava sendo planejado, digamos assim, ou a gente ainda não está nessa linha de tempo. Então agora a gente está entrando nessa linha de tempo em que as coisas estão acontecendo para que a gente possa evoluir. Não sei, né? Então tudo é possível, a gente pode tentar entender, imaginar exatamente o que seja, né?
né? Mas não tem como a gente ter certeza, mas que a gente precisa, de certa forma, se preparar a partir de agora, elevando a nossa frequência cada vez mais e vivendo alinhados com a nossa luz. Recomendamos a todos que procurem os ensinamentos dos americanos nativos. Comecem a explorá-los através das sweat lodges, saunas purificadas com ervas, tambores, danças, etc. Este procedimento despertará diversas coisas no vosso interior e vai ensiná-los muito sobre a Terra. Vocês estão codificados para que, quando participarem de um ritual, o vosso corpo comece a se lembrar quem são e de tudo aquilo que haviam esquecido. Então aqui é só uma sugestão também, né? Eles estão falando, se referindo ao conhecimento xamânico, né? Do xamanismo, que é a filosofia seguida pelos nativos norte-americanos, né? Os índios norte-americanos, que é uma sabedoria muito bonita, inclusive, mas mais uma vez, a gente não deve levar isso como uma religião, a gente não deve entrar dentro de caixinhas, de dogmas, né? Mas de aprender a honrar a Mãe Terra. Eu acho que essa é a essência do conhecimento do xamanismo, né? Do conhecimento desse povo, né? Que tinha uma visão muito bonita da vida, né? Eu acho que essa é a ideia aqui. Inclusive existem 2 livros que eu recomendo muito desse conhecimento, que na verdade são 2 jogos de tarô, né? Não gosto de chamar de jogo, mas enfim, são cartas xamânicas, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada, mas são livros assim que trazem toda essa sabedoria, né? E você pode ir aprendendo a partir das cartas. Então é muito bonito, assim, a partir, né, desse material que eu sei um pouco, né, sobre o xamanismo, mas só para quem sentir mesmo o chamado. Eu não acho que é algo que deve ser obrigado ao sentir, não, agora eu tenho que fazer isso. Se você sentir esse chamado no seu coração, porque lembra que a gente já viveu muitas vidas aqui, provavelmente uma delas foi dentro dessa cultura, porque a gente precisava aprender a honrar a Terra, a entender o planeta que a gente veio viver essa experiência de dentro, a partir de uma visão, né, mais elevada a respeito dele. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui tem essa conexão, porque é um conhecimento que a gente já viveu, né, que a gente já acessou, e que talvez passando por esses processos, como eles sugerem aqui, a gente acesse novamente essa sabedoria, né, ative alguns códigos que estão dentro da gente, e isso faça parte do nosso momento atual, né, desse momento em que todo o conhecimento que a gente teve até aqui, né, dentro talvez de uma vida em Atlântida, de uma vida como um xamã, enfim, dentro da cultura nativa americana, né, possa fazer sentido e ajudar a gente a passar por essa transição. Então eu acho que tem a ver um pouco com isso, né, o que a minha intuição está me dizendo aqui. Então tudo que você buscar é válido, mas desde que seja algo que o seu coração está te chamando, e não porque você acha que tem que fazer, ou porque alguém disse que você tinha que fazer. Nada é pré-requisito, tá? Pense que sempre aquilo que você já tem, aquilo que você já sabe, é o que você precisa. E claro que você pode ir expandindo cada vez mais a partir da sua intuição, tá? Não deixando ninguém nunca dizer o que é certo e errado para você. De acordo com a nossa percepção, as comunidades serão muito difundidas na década de 90. Elas se formarão em terrenos variando de 200 mil metros a 400 mil metros, às vezes até mesmo em pequenas propriedades com cerca de 100 mil metros, que poderão abrigar de 30 a uma centena de pessoas. Essas pessoas se agruparão em resposta a um chamado interior. As novas tecnologias que serão usadas nas comunidades emergentes serão tecnologias baseadas no amor. Não há nada de errado com a tecnologia. Há um grande obstáculo à tecnologia usada atualmente no planeta, pelo fato de ela ser empregada para separar, manipular e controlar as pessoas, em vez de ajudá-las a se desenvolverem. A solução seria a tecnologia com amor. Muitas pessoas irão receber grandes quantidades de informações tecnológicas que aparentemente surgirão do nada. Vocês podem receber informações para determinada invenção e ainda assim não terem a mais remota ideia do que estão inventando. Pode ser que precisem entregá-la a uma outra pessoa para concretizá-la. No desenvolvimento dessas novas tecnologias, o trabalho será conjunto, em harmonia.
Uma parte da evolução da consciência inclui a união de consciências diferentes, o não permanecer separado. Um indivíduo pode ter uma ideia, outro a concretiza e um terceiro a comercializa. De acordo com a nossa percepção, haverá um tremendo mercado informal para invenções. Estas invenções jamais poderão ser exibidas no mercado tradicional, pois vocês correriam o risco de serem rapidamente eliminados caso tais habilidades chegassem ao domínio público. Entre as comunidades haverá um grande comércio informal com estas novas tecnologias que irão ajudá-los em todas as áreas. Uma das experiências mais gratificantes desta vida pode ser viver em cooperação com um grupo de pessoas que ama o solo e permite que este solo, a terra, responda a esse amor. Amando o solo e informando a terra o que estão querendo, farão com que ela os alimente e cuide de vocês. Essa é a chave. E aqui a gente encerra então esse capítulo, né? Eu acredito que esse último parágrafo tem duas questões aqui. A primeira, ou a gente não entrou nessa linha do tempo onde existem essas comunidades, essas tecnologias, né? Porque de certa forma a gente não estava nessa frequência, enfim, a gente acabou se desviando para uma outra linha do tempo, e que para mim parece que tudo isso que eles estão falando está acontecendo agora, né? E isso que ele fala como futuro aí na década de 90 talvez seja o nosso futuro agora, né? A partir de agora, nos próximos anos, isso é possível ainda de acontecer, ou porque é tão secreto, é algo que é tão fora, né, da mídia mesmo, da questão convencional, da sociedade convencional, e ele fala que tem que ser longe, né, tem que ser algo informal, que a gente não conhece, né? Então a gente sabe que existem sim comunidades, elas estão crescendo, essa questão do veganismo, da permacultura, de várias aí coisas mais ecológicas, digamos assim, e naturais, em comunhão com a terra, estão crescendo, tem um movimento muito grande nesse sentido, e pode ser que seja algo realmente escondido. Então, se essas tecnologias não podem ser vistas, digamos assim, pelo grande público, né, a gente justamente não sabe, porque isso corromperia, digamos assim, né? Ou a gente ainda não está pronto para descobrir o que está acontecendo aí fora da mídia, né? Fora do que o grande público está sabendo. Então tem duas opções aí, e aí cabe a você sentir, entender o que você acha que faz mais sentido para você. De qualquer forma, eu achei um capítulo bem interessante, bem importante, como todos os outros, que traz muitas chaves para a nossa vida daqui para frente. Então, pensa com carinho que tipo de terra você quer viver daqui para frente e cria essa terra dentro de você a partir da mudança da sua frequência e da sua vibração, tá bom? Então agora eu vou pedir para você respirar fundo e ancorar em cada uma das suas células toda essa frequência, toda essa energia que vem junto com esse pacote de informações que a gente acessa em cada capítulo. Sinta essa energia, se conecte com seu eu, com sua alma, com sua luz, e a gente se vê no próximo capítulo.